Boa noite, na graça e na paz de Cristo. Muito obrigado por você estar aí do outro lado, para nessa noite compartilharmos mais uma vez aqui sobre a simplicidade do Evangelho e o que isso pode trazer para a nossa vida. Essa simplicidade, esse entendimento, né, do Evangelho, o que ele pode fazer por nós. Tenho certeza que o Senhor já tem movido corações, né, de pessoas, através da sua palavra. Ele tem convencido homens, mulheres, seres humanos que ele chama para serem seus, para pertencerem a ele, e ele então se revela a essas pessoas e faz isso através da sua palavra. E uma vez que a gente aceita a palavra de Deus, entende a palavra de Deus, o nosso coração é aberto para a palavra de Deus, a vida começa a fazer muito mais sentido. E a gente começa a experimentar a nova vida tão prometida nas Escrituras, a nova vida que vem através de Jesus Cristo. Tá certo? Nessa nossa proposta do Simple Gospel, ou Evangelho Simples, a gente quer, assim, bem compassadamente, com tranquilidade, ir mostrando biblicamente, na trajetória da palavra de Deus, a salvação do homem sendo desenrolada. Tá? Por isso a gente começou, no primeiro encontro, falamos sobre a Bíblia. Por que a gente crê na Bíblia? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, porque a gente entende e crê assim. Em seguida, a gente abriu a Bíblia e começamos em Gênesis 1 e 2 e vimos a criação. No terceiro encontro, falamos sobre a queda do homem. O homem cai do plano original, né, feito por Deus para ele. O homem cai desse plano, cai no pecado, né, cede ao pecado, escolhe pecar. É isso que acontece. E isso muda tudo, muda toda a história da humanidade. Na sequência, a gente viu que o descendente bem próximo de Adão, Caim, comete o primeiro suicídio, ou o primeiro homicídio. E aí vem mais uma punição da parte de Deus. Por que a punição da parte de Deus? Porque se Deus não punir, se Deus não mostrar para o homem que ele errou, Deus passa a ser injusto. Porque a justiça de Deus pede, né, exige, faz parte do caráter de Deus, que a sua justiça seja feita. Né? E aí, por esse motivo, então, as penas sobre o homem vão aumentando. Na última semana, vimos no capítulo 5, se eu não estou enganado, deixa eu voltar aqui, está marcado. Vimos no capítulo 5, ou melhor, não, paramos no capítulo 4 mesmo. Então vimos o deslize de Caim,
a consequência do seu ato, né? E aí, mesmo assim, na última semana, nós vimos Deus mostrar o caminho da restauração, da salvação para o homem. Finalmente chegamos no capítulo 6. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês a respeito do livro de Gênesis. O livro de Gênesis, ele precisa ser entendido, tem uma teologia que ajuda a gente a entender o Gênesis. Essa teologia divide o Gênesis em 2 capítulos apenas. Gênesis de 1 a 11, que é onde a gente se encontra ainda, tá? Gênesis de 1 a 11, que mostra todas essas coisas que eu falei e um pouco mais, a gente vai ver um pouco mais à frente. E Gênesis 12 em diante, que aí vai mostrar os patriarcas e, consequentemente, a criação de Israel, a chamada de Israel, enfim, vários desdobramentos, mas ele é dividido de 1 a 11 e de 12 a 50. Assim é dividido o livro de Gênesis. Tá? E hoje, nós vamos observar aqui, quero chamar sua atenção, se você tiver um exemplar da Bíblia, passamos do 4, não vamos ler o 5, porque o 5 é o registro da genealogia. Deixa eu ver aqui. Bom, na última semana, eu me lembrei agora, nós vimos a esperança no coração de um homem quando a sua esposa fica grávida, e aí ele, no coração dele, Deus coloca no coração dele que esse filho será a resposta e o alívio, né, para o sofrimento que eles estão vivendo, porque Deus tinha amaldiçoado a terra. Está lá em 5, 28 e 29, foi o que a gente viu a semana passada. Mas eu quero que você note ainda aí no capítulo 5, você dá uma olhada panorâmica, rápida, você vai ver o tempo de vida desse pessoal aí, isso é muito importante, ó. Vamos lá, no começo, ó. Adão viveu, versículo 5, viveu ao todo 930 anos e morreu. Sete viveu 912 anos, versículo 8, e morreu. E aí, ó, você pode vendo aí, ó, Enos viveu 905 anos e morreu. Malaleel viveu 910 anos e morreu. Vai, a narrativa vai longe. O que viveu mais de todos está no versículo 20. Jared viveu 800 anos. Não, peraí, não é Jared não. É Matusalém. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas e viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas, e ao todo, esse é o que viveu mais, Matusalém, viveu ao todo 969 anos e morreu. Tá?
Então a pegada é essa daí. Muitos anos, muitos. Aí entramos no capítulo 6, que é o de hoje. Eu não vou ler tudo aqui, tá? Porque a intenção aqui não é ler, é retirar a ideia teológica que está por trás do texto, certo? Capítulo 6, então, versículo 3. Diz assim, ó, Gênesis 6, 3. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Olha como caiu drasticamente. De quase 1000 para 120. Né? Então assim Deus estabeleceu um limite aí. Mais à frente a gente vai ver, eu vou mostrar para vocês, que Deus diminuiu ainda mais esse teto, né, para o homem viver aí de 120, vai cair para 80, porque a coisa é séria. Tá? Mas esse não é o assunto de hoje. O que eu quero chamar a sua atenção aqui, eu já vou ler os textos para mostrar para você, aqui só no Gênesis 6. Você vai ver que o homem não melhora, não consegue melhorar. Por mais que Deus ajude o homem, dê chances ao homem, o homem não consegue melhorar, não consegue buscar a Deus, não consegue servir a Deus, não consegue abrir o seu coração e dizer assim, Deus, toma aqui meu coração, cuide da minha vida. O homem não consegue. Você vai ver claramente aqui hoje em Gênesis 6. Eu quero chamar a atenção, não vou ler o texto todo, vou ler alguns textos pulados, tá? Então, primeiro é o Gênesis, nós estamos no capítulo 6. Primeiro é o 3. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem. Gênesis 3. Aí passa o 4. Aí vem o 5. E o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra. E que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente mal. Eu não sei como as pessoas conseguem ainda ter dúvida de que elas não são capazes de fazer o bem. Eu sou tão bonzinho. Isso não existe. Tá aqui, ó, Gênesis 6. Quem que falou isso? O próprio Deus. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos, aqui pensa assim, que a inclinação dos pensamentos é a inclinação do coração do homem. Era sempre e somente para o mal. Eu falei aqui em outra ocasião, eu tenho certeza, tenho memória para isso. Eu disse que todas as vezes, se Deus permitisse, Ele não permite, que eu, Emerson, escolhesse, eu ia escolher o mal. Eu já falei isso aqui. E não tem problema nenhum. Porque eu creio completamente no que a Bíblia diz para mim. Por isso que eu sou aberto para a palavra de Deus. Porque eu creio nela inteira, não é só um pedacinho aqui ou tá ali. Eu creio nela toda. E o que ela está dizendo para mim e para você que está me ouvindo aí agora? Ela está dizendo que a inclinação dos pensamentos, ou a inclinação do coração, inclusive aqui a NVI é fantástica, né? Toda a inclinação dos pensamentos do seu coração, para não ter dúvida, era sempre e somente para o mal. Tá? Tá. E aí continua. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Os homens e também os animais, tal.
e depois vai vir Noé, a história de Noé. Tá certo. Mas o que eu quero chamar sua atenção aqui é para a condição humana, a condição do homem. Por isso que é inútil a gente tentar querer mudar a cabeça de alguém. Só Deus tem esse poder de tocar lá dentro da alma do homem, do coração do homem. Só Deus puro. Alguém, um homem, uma mulher, um ser humano, ele pode até influenciar o outro ser humano, mas isso vai durar um tempo. Não vai durar muito tempo. Vai durar algum tempo. Porque logo a pessoa vai se cansar, vai enjoar, vai desgostar. Não vai dar certo, não vai funcionar. Por isso que eu nunca tento convencer ninguém. Nunca. Todas as vezes que eu falo, nunca você... Eu digo isso com meu coração totalmente em paz. Nunca que você ouvir nada do que eu falar da palavra de Deus na intenção de querer te convencer. Nunca. Eu nunca tenho intenção de convencer você. Por quê? Porque eu entendo, como está escrito aqui, que isso é impossível para mim, Emerson. Para qualquer ser humano. Por isso que a psicologia é uma ferramenta que pode auxiliar o homem. Mas ela não é resposta. Não é resposta. Resposta para o homem é Jesus Cristo. Ponto. Não existe outra resposta. E veja, olha, no decorrer de poucos versículos, por 2 vezes Deus diz, olha, versículo 3. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem. Versículo 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado. E isso é a observação de Deus. Tá? E a palavra definitiva é que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre... Que quer dizer a palavra sempre? Sempre é hoje, amanhã e depois, e sempre. Ponto. Sempre e somente para o mal. Sempre, hoje, amanhã e depois, ontem, hoje, amanhã e depois, sempre e somente para o mal. Somente para o mal. Quando o homem faz alguma coisa certa, quando eu faço alguma coisa certa, vamos usar essa linguagem assim, quando eu dou uma bola dentro, não fui eu, foi o Senhor. Foi o Senhor. Por quê? Porque eu, Emerson, eu estou enquadrado nesse negócio aqui. Né? A inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então essa era a... Olha que a gente está falando aqui lá no começo da criação, tá? Pouquinho, essa geração aqui, ó, uma geração anterior à de Noé, veja, está pertinho de Adão, mas a coisa já está totalmente perdida. De lá para cá, quantos 1000 anos já passaram? Então você faz a conta na sua calculadora, o tanto que aumentou essa perversidade. Se nesse período curto de espaço entre a queda de Adão e aqui essa geração anterior a de Noé, a coisa já está assim. Com essa declaração da parte de Deus, você imagina nesses milênios agora. Né? Hoje, falando de hoje, 2020, com o advento da internet. A internet, eu falei aqui e repito, eu considero esses canais aqui de comunicação uma bênção da parte de Deus. Mas eu sei também que esses mesmos canais que eu considero uma bênção da parte de Deus, eles também podem ser usados para o mal. Você já deve ter visto aí, o pessoal marca pela internet um encontro para brigar, né? As torcidas das grandes capitais, elas marcam os encontros para brigar, e aí sai morte.
Através da internet tem mulher caçando homem caçando mulher, e aí às vezes isso dá em tragédia, porque através da internet marca o encontro, e aí, né, quem pensava que ia encontrar o príncipe encantado encontra, né, uma outra coisa ali que vai terminar em morte, tá? Pela internet. Pela internet tem mentira, né? Hoje ninguém, não precisa nem, quem nunca fez uma aula de inglês sabe falar fake news, né? Notícias falsas. Pois é. Então, se o pensamento do coração do homem era sempre somente o mal naquela época, você imagina agora. Às vezes eu fico pensando o seguinte, o comichão que tem no coração das pessoas. As pessoas não têm sossego na alma. Tem gente que até frequenta a igreja, né, igreja evangélica, boas igrejas, que não consegue ouvir um sermão inteiro. Quando eu digo não consegue, eu não estou dizendo que só que não prestou atenção, mas é que a gente percebe que a mente da pessoa não consegue se concentrar na palavra de Deus. Ela não consegue. Muita gente não consegue fazer isso. Por quê? Porque a modernidade fez isso com a mente das pessoas. Tirou delas o poder de concentração. Eu já ensinei isso na igreja. Por que que você acha que quando você está assistindo um filme pela TV, tem os cortes e a propaganda? Aquilo durante... Olha quanto tempo. Eu tenho 46 anos. Durante esses 46 anos, pensa, toda vez que eu assisto televisão, a minha mente foi sendo programada, entendeu? Assiste um pouquinho, para. Aí vem a propaganda e tal, a mente dá aquela desligada, aí assiste mais um pouquinho, para. Anos isso acontecendo com você. Aí vai no culto, não consegue se concentrar e entender toda a palavra de Deus que é ministrada. Alguns pedem até que, assim, que seja mais rápida. Eu concordo, pode ser, dependendo do assunto, dá para ser mais rápido, mais objetivo, mas ensinar o conteúdo bíblico com cuidado, com carinho, com zelo que ele merece, exige um mínimo de tempo. E muitas pessoas não conseguem permanecer ali quietinhas, ouvindo, aprendendo com atenção, não conseguem. Isso é fruto do quê? É fruto da nossa geração, é fruto desse pecado, dessa perversidade do homem que tinha aumentado e tomava conta de todo o coração do homem, já lá antes, uma geração antes de Noé. Você imagina agora. Você pode imaginar, né? Como está agora. Eu estou dizendo isso para mostrar para você a necessidade de um Salvador que a gente tem. É muito grande. E essa necessidade de um Salvador, ela é diária, contínua, permanente. Nós temos a necessidade dele 24 horas do nosso dia, da nossa vida. 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, sempre, 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 nós carecemos da ajuda, do cuidado, do auxílio de Deus por nós. Por quê? Porque o meu pensamento, o meu coração, o seu também, ele sempre vai querer escolher o mal. E qual é a forma de escapar? A única maneira de escapar é se eu estiver em comunhão com Deus, com a palavra de Deus. Jesus disse uma coisa muito importante em João 15. Ele falou assim, ó,
Se a minha palavra estiver em vocês, vocês estiveram na minha palavra e a minha palavra estiver em vocês, eu vou até ler aqui para você. Deixa eu pegar aqui, para não ficar com as minhas palavras. João 15. João 15. A minha Bíblia sempre, repito, é a NVI. João 15, versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Entendeu? A gente precisa estar em Jesus sempre. Sempre. Hoje, amanhã, depois, sempre. Porque se eu me descuidar, dessa comunhão, o que vai acontecer? Eu vou ficar à mercê do que está escrito aqui em Gênesis 6:5. Toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Se eu não estiver em comunhão com Jesus, e Ele comigo, tá? Eu vou sempre escolher aquilo que vai me trazer consequências ruins. No caso aqui, versículo 6, o Senhor diz assim, ó, então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor, 7, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Tem alguma discussão teológica aí de quem não é muito cuidadoso com a leitura da Bíblia, da palavra de Deus, de quem vai, vamos dizer assim, tendo seus próprios pensamentos e ouvindo pensamento de qualquer um sem conferir com cuidado, com carinho, com zelo, com oração dentro da palavra de Deus. O pastor, então Deus se arrepende? Olha, irmãos, isso aqui é uma linguagem antropomórfica. Estou falando devagar, vou falar de novo. Isso é uma linguagem antropomórfica. Deus não tem arrependimento. Em outro lugar da Bíblia, eu não vou te falar onde está, mas você pode descobrir, não é tão difícil. Você vai ver, Deus diz o seguinte, que Deus não é homem para que se arrependa. Certo? Ponto. Então, isso aqui é uma linguagem do escritor bíblico. No original, essa palavra não traz a ideia de arrependimento, ela traz uma outra ideia. Mas ela foi traduzida dessa forma, principalmente para o português, né? Eu acredito que para dar uma conotação um pouco mais dramática, tá? Por isso foi dado foi ajustada essa palavra, chegou-se ao consenso que essa era a melhor palavra. Mas isso não condiz, vou tentar explicar de uma maneira melhor. Isso não quer dizer que Deus se arrependa. Essa é uma linguagem. Por quê? Porque nos falta palavras para descrever as ações e o que Deus sente ou deixa de sentir. Por quê? Porque na nossa comunicação a gente só sabe usar esse tipo de palavra. O homem chora, o homem ri, o homem se alegra, o homem se entristece. Essas são palavras humanas. Então, na hora de escrever a revelação, porque isso foi uma revelação, quem escreveu teve a revelação para escrever, ele teve a revelação do conteúdo,
Mas aí ele escreveu com as suas palavras, palavras humanas. Por isso que eu estou dizendo que é uma linguagem antropomórfica, uma linguagem humana, tá? Então, tá aí, o Senhor se arrependeu. Não é que ele se arrependeu, não é isso. É porque isso essa característica, ela não se enquadra no caráter, no ser de Deus, né? A questão de se arrepender, tá? Mas eu quero que você tenha isso como destaque no seu coração, que à medida que a gente avança no texto bíblico, você vai sempre ver essa negação do homem, Deus chamando o homem para si e o homem dizendo não. E o homem dizendo não. Por que o homem diz não para Deus? Gênesis 6:5. Porque toda a inclinação dos pensamentos do seu coração são sempre e somente para o mal. Por isso que o homem fala não para Deus. Tá certo? Isso até o momento, a gente vai ver um pouco mais à frente, até o momento que o próprio Deus se manifesta ali e chama o homem e toca o homem, o coração do homem, como eu disse. Por isso que eu não tento convencer ninguém, porque eu sei que o único que tem esse poder é o Senhor. É Jesus que tem esse poder de convencimento. Então a minha função é transmitir a palavra dele. Eu transmito a palavra dele e através da palavra dele o Espírito Santo de Deus, que é Deus também, ele, segundo os seus próprios desígnios, a sua escolha, ele toca o coração do homem e aí o homem se abre para essa palavra de Deus. Parece que a nuvem escura assim por cima da palavra, que impede o homem de entendê-la claramente, parece que essa nuvem se dissipa, o homem vê claramente, aceita aquilo no seu coração, né? Sem nenhuma restrição, incondicionalmente, e aí ele passa a ser, então, a partir daí, ele passa a ser guiado por Deus, né? De todas as maneiras, de todas as formas. E esse é o propósito de Deus para o homem. Mas eu quero deixar destacado aqui também que apesar dessa perversidade do homem, da inclinação do coração do homem, eu quero destacar aqui que Deus está sempre sinalizando o caminho da salvação. E o caminho aqui está em Gênesis 6 também. Também está aqui, bem claro. Por quê? Porque Deus está prometendo destruir, tá? Mas o que ele faz? Ele escolhe um homem aí chamado Noé. Escolhe Noé e dá essa tarefa para ele de construir a arca que simboliza um plano de Deus para salvar, né? E aí, no meio de tudo o que se perde, o que é destruído ali, Deus salva um remanescente, e a partir desse remanescente, a partir do Noé, Deus, isso é como uma nova criação, uma recriação, tá? Deus faz isso, mostrando que não dá para remendar, tá? Não dá para consertar. É por isso que a gente usa a linguagem bíblica, usa o termo nascer de novo. Jesus falou para Nicodemos: você precisa nascer de novo. Porque não dá para consertar o homem. O homem, ele não tem conserto. O homem não tem conserto. O que Deus faz? Deus faz o homem renascer em Cristo. E aí, depois de renascer em Cristo, a Bíblia vai dizer que ele é uma nova criatura em Jesus. Uma nova criatura. Aí sim, essa nova criatura, essa sim, é capaz de responder a Deus, né? De dizer amém, Senhor, sim, Senhor, eis-me aqui, Senhor. É capaz de
de recorrer a Deus, né? Mas sem isso, o Gênesis 6,5 continua prevalecendo no homem, como um martelo pesado sobre a cabeça do homem, batendo ali todos os dias, né? Dizendo para o homem que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração são sempre e somente para o mal. E essa é uma verdade. Quanto mais rápido você entender isso, que esse quadro aqui de Gênesis 6,5 é o seu quadro pintado, quanto mais rápido você entender e admitir para você mesmo que essa é uma verdade incontestável, mais perto você está de verdadeiramente viver esse novo nascimento, ou renascimento em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deixa eu olhar aqui, deixa eu ver. Tá. 52 minutos. Então, eu quero encerrar por aqui, tá? A semana que vem, eu volto aqui em Gênesis 6, tá? Deixa marcadinho aí. Eu volto aqui em Gênesis 6 para a gente falar um pouquinho mais com cuidado aí de Noé, da arca, da família dele e do que vem depois, certo? Todos os significados, o que Deus está dizendo com isso. Ratificando o que eu já disse aqui. Em dois versículos de 7, Deus repete a palavra perversidade do homem. Perversidade do homem. E à medida que avança, a perversidade aumenta, cresce. Com o aumento da perversidade, o tempo de vida do homem diminui. Porque cai para versículo 3. Ele só viverá 120 anos. A gente vai ver depois que os 120 anos já caiu, já é menos agora, tá? Um pouquinho mais à frente a gente vai ver isso, tá? Mas a semana que vem, então, a gente volta aqui em Gênesis 6, a gente vai dar uma olhadinha aí, então, em Noé, que fica a partir do versículo 8, tá? A partir do versículo 8, então, a semana que vem, deixa marcadinho aí para você, né? Se você quiser dar uma lida aí, vai ser muito bom. Marquei aqui na minha Bíblia. E a gente volta a falar sobre Gênesis 6 e sobre a degradação do homem. À medida que a perversidade aumenta, o tempo de vida diminui. A condição do homem, como diz aí em Gênesis 6:5, ela permanece da mesma forma como sempre o mal, sempre o mal, sempre o mal, tá? Essa é a condição do homem, não muda. E ninguém é capaz de mudar isso. Só Jesus, só Deus pode fazer isso. Ele faz isso através do seu Filho. Já fez. Jesus já veio e já abriu essa porta para mim e para você entrarmos. Certo? Mas até para entrar, quem conduz é o próprio Deus. Você vai ver aí uma palhinha aí, ó, da semana que vem, versículo 8. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Tá? Então, longe do que muita gente pensa, porque depois em seguida vai dizer que Noé era homem justo e tal, aí alguém vai pensar assim, Deus escolheu Noé porque ele era justo, isso e aquilo. Não é. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência, mostrou misericórdia, mostrou graça. E aí tem uma outra verdade teológica aqui. Esse negócio de que, pastor, agora a gente vive na dispensação da graça. Não existe dispensação. A graça já estava aqui, ó. E a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. O Senhor não mostra benevolência, porque o versículo 5 está dizendo o quê? Que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Certo? Mas aí a Noé, Deus mostrou benevolência. Entende?
Então, a graça de Deus sempre existiu. Mas aí os camaradas faz as interpretações aí para eles conseguir arrebanhar, né, as pessoas, né, com certas estratégias, enfim. Eu não tenho nada com isso, mas a verdade é que a graça sempre existiu, sempre. Nunca mudou, sempre foi a mesma. A Bíblia vai dizer, como eu disse ontem, né, a Bíblia se explica. Hebreus, vou ler aqui para você para encerrar. Hebreus. Se eu não me engano, é 8. Treze 8. Falei 8, é 13 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então não tem desse negócio de dispensação. Respeito, tá? Respeito quem pensa assim, quem aprendeu assim, respeito, todo respeito. Isso não muda nada para quem pensa assim, tá? Mas a real é que isso não existe. A verdade é que isso não existe. A verdade é que a graça sempre esteve em Deus, no coração de Deus. Deus sempre revelou a sua graça ao homem, desde o início, desde o princípio, e vai ser sempre assim. Mas principalmente, é claro, aí eu sou obrigado a concordar, a graça teve a sua manifestação completa e total através de Jesus Cristo. É isso, essa que é a verdade. Mas ela sempre existiu. Então não tem disso que Deus, daquele tempo, tratava de um jeito, agora trata de outro, depois ele vai tratar de outro. Não. Deus sempre trata o homem a partir da sua graça. Sempre, sempre, sempre. E sempre será assim. Tá certo? Com certeza, alguma coisa que eu falei aqui, talvez você ficou com alguma dúvida. Não fica com dúvida. Pode mandar pode deixar sua pergunta aqui no Facebook. Mesmo depois que eu encerrar, tá? Não tem problema. Eu vou olhar. Eu olho tudo. Deixa sua pergunta aqui. Quem tiver meu contato pelo WhatsApp, manda no WhatsApp, que é mais rápido. E eu vou ter maior alegria em ajudar você a entender. Aí não vou dizer segredos, né? Mas os pontos difíceis de entender na palavra de Deus. Tá certo? Desde já, Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar aqui e na oração a gente já vai estar encerrando. Tá certo? Senhor, nosso grande Deus, nosso Pai, eu quero mais uma vez agradecer a Ti, Senhor. O meu coração e a minha alma se alegram, ó Deus, com a Tua palavra. Porque a Tua palavra é a verdade que cada dia me liberta mais e mais e mais. A cada vez que eu abro a Tua palavra, que eu examino as escrituras que o Senhor deixou para nós, a minha alma se sente mais livre, mais feliz, mais completa, mais cheia. É esse o efeito que a Tua palavra causa em mim, Senhor. E eu te agradeço por isso, por essa alegria, por esse privilégio. Eu te agradeço pelos meus irmãos, pelos meus amigos, por aqueles que ouvirão a Tua palavra, não estão aqui, mas podem, passando ali na sua rede social, se esbarrar com essa palavra e ter curiosidade, ser despertado por Ti. A minha oração
é que o Senhor salve, restaure vidas, ó Deus. Vidas, porque eu tenho certeza que há muitas ainda que o Senhor ainda tem chamado, reservado, que são tuas ovelhas do teu aprisco, do teu rebanho, que ainda estão perdidas, desorientadas. E se for da tua vontade, chama-as, ó Deus, através desta simples palavra que repartimos hoje. Obrigado, Jesus, pela vida de cada um. Que a tua alta mão continue agindo na vida dos meus irmãos, das suas famílias, dos seus lares, mas principalmente do seu ser interior. Que na vida desses meus amigos, desses meus irmãos, a tua paz, Jesus, ela reine, ela opere poderosamente, dando noite tranquila de sono, dando a certeza, a convicção de que em nenhum momento o Senhor abandona os seus. Que a todo momento, seja momento alegre ou momento difícil, o Senhor em todos esses momentos está ali, junto dos teus filhos, dos teus amados, dos teus escolhidos, e eu já te agradeço por isso, Deus. Muito obrigado, Pai. Eu te agradeço por tudo, sempre, no nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus abençoe sua vida. Tenha uma ótima noite de sono, de descanso, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe você e até a próxima. Querendo Deus.